Talvez você ainda não tenha se dado conta, mas existe algo em você que vai além das palavras, além da aparência, além da imagem que o espelho devolve. Um tipo de força que não precisa ser dita, que não se impõe com barulho, mas que transforma tudo em silêncio. Você já cruzou com alguém assim? Um homem que entra em um ambiente e, sem dizer nada, já diz tudo. Não é pela roupa, pelo porte físico ou por algum título. É por aquilo que carrega dentro. É presença, é densidade, é história incorporada em carne, osso e silêncio. Esse tipo de presença não nasce de fórmulas de autoajuda nem de técnicas de oratória. Ela não vem de fora. Ela é consequência de um mergulho fundo e, às vezes, solitário, no próprio abismo. Carl Jung entendia que o homem que ainda não enfrentou a sua sombra é um homem incompleto. E a ausência desse enfrentamento cria um vazio que desesperadamente tenta ser preenchido por reconhecimento, performance, elogio. Mas nada disso sustenta. Por isso, tantos ainda vivem interpretando papéis. Tentam ser fortes por fora para esconder a fragilidade por dentro. Sorriem para mascarar o caos. Se moldam ao que os outros esperam, torcendo para que alguém valide o que eles mesmos não acreditam ser. Mas isso não é valor. Isso é sobrevivência. E sobrevivência não impressiona, não impõe respeito. Apenas denuncia a dor de não ser quem se é. Existe algo radicalmente transformador no momento em que um homem para de tentar convencer o mundo e começa a escutar a si mesmo. A voz interior, aquela que foi calada durante anos pelo medo de não ser aceito, começa a emergir. E quando ela é ouvida com sinceridade, começa o processo mais importante da vida masculina: a individuação, o retorno ao centro, o reencontro com o que é essencial. O valor verdadeiro não é barulhento, ele não grita. Ele se manifesta no silêncio de quem já não precisa competir, de quem já não precisa provar. Um olhar firme comunica mais do que 1000 discursos. Um gesto contido, mas cheio de intenção, diz mais do que páginas ou páginas de argumentos. Jung dizia: aquilo a que você resiste, persiste. Aquilo que você aceita, se transforma. E o homem que aceita sua sombra começa a irradiar um novo tipo de luz. Essa presença que transforma o ambiente ao redor não vem do que você aprendeu para impressionar, mas do que você atravessou para amadurecer. Vem das derrotas que digeriu em silêncio, das lágrimas que secou longe dos olhos alheios, das noites em que permaneceu inteiro, mesmo sentindo que tudo desabava por dentro. Essa força é construída, é forjada, é conquistada. Não se trata de ser impenetrável. O verdadeiro homem forte é aquele que reconhece a sua vulnerabilidade, mas já não a teme. Ele não se esconde dela. Ele aprendeu a acolhê-la. Por isso, não reage com violência. Não precisa levantar a voz. Ele escuta antes de falar. Observa antes de agir. Ele aprendeu a habitar o próprio corpo com presença. E o mundo sente isso, sem entender exatamente como, sem precisar de explicações. Há algo na respiração, no silêncio, no modo como ele ocupa espaço que diz: eu estou aqui e não preciso ser outro para ser respeitado. Essa calma não é apatia, é autocontrole, é consciência, é um tipo de autoridade que não se exige, se inspira. Mas chegar a esse ponto exige atravessar a dor. E não qualquer dor, a dor de desconstruir tudo o que foi aprendido sobre o que significa ser homem. A dor de olhar para os próprios vazios, de reconhecer a criança ferida que ainda grita dentro do adulto, de parar de fugir através do trabalho, do sexo, da bebida ou das conquistas sociais. É preciso coragem para sentar no próprio silêncio e escutar tudo que nele existe. A maioria não faz isso. A maioria prefere o barulho, porque no barulho você se distrai. No silêncio, você se encontra. E esse encontro, meu irmão, muda tudo. O jeito como você anda, como você olha, como você decide. Tudo começa a ter mais intenção. Você para de buscar palco,
porque não precisa mais provar nada. Você não está atuando, você está sendo. E é isso que gera magnetismo. Não o charme forçado, não a simpatia calculada, mas a firmeza serena de quem sabe onde pisa, de quem já caiu e levantou com mais sabedoria do que orgulho, de quem aprendeu que o verdadeiro poder não está em vencer os outros, mas em vencer a si mesmo. O valor real não se diz, ele se sente. E é justamente no silêncio que ele fala mais alto. Você já se sentiu invisível mesmo tentando ser visto? Já teve a sensação de que, por mais que fale, explique ou tente impressionar, o impacto que você causa ainda é raso, frágil, efêmero? A verdade dura é que os homens mais poderosos que você conhece não são os que falam mais alto, são os que permanecem em silêncio, mas ocupam o espaço com firmeza, densidade e uma autoridade que não precisa ser explicada. Carl Jung dizia que tudo aquilo que você ignora sobre si mesmo se manifesta do lado de fora como destino. Em outras palavras, enquanto você não encarar as partes ocultas da sua alma, continuará tentando provar valor em vez de simplesmente ser. E essa é a diferença entre um homem que inspira e um que apenas agrada. A maioria corre atrás de performance, de imagem, de validação. Molda-se ao ambiente, repete frases prontas, adota posturas ensaiadas, mas por dentro está desequilibrado, desconectado da sua verdade. E o mundo sente. O olhar não sustenta, o corpo denuncia, a presença evapora. Mas existe um tipo de homem que entra em um lugar e o ambiente muda. Ele não precisa levantar a voz, não precisa competir, ele não se apressa, ele habita. Sua energia tem peso, e esse peso não vem do ego, mas da consciência. Esse tipo de presença nasce de um processo interno, um mergulho profundo e muitas vezes solitário. É o homem que enfrentou suas sombras, que atravessou o deserto da própria alma, que aceitou os pedaços que antes rejeitava. E agora, por ter se tornado inteiro, não precisa mais de plateia. Esse é o verdadeiro poder silencioso, não o grito do ego, mas o som do homem que se encontrou. A presença verdadeira não se constrói com frases feitas, nem com roupas caras, nem com técnicas de persuasão. Ela se forma no campo invisível entre o que o homem sente e o que ele transmite, mesmo calado. Um homem que se conhece não precisa se impor. Ele ocupa seu espaço com naturalidade, sem pedir permissão e sem desafiar ninguém. Seu valor não é ensinado, é reconhecido. E isso não se aprende em curso algum. Você pode estudar oratória, pode fazer networking, pode ler todos os livros de inteligência social do mundo, mas se não houver alinhamento interno, sua presença será uma casca vazia. O corpo trai, a voz falha, o olhar denuncia. Não há personagem que sustente o peso da incoerência. Carl Jung chamava esse processo de individuação, o caminho em que o homem para de interpretar papéis para se tornar inteiro. E quando essa transformação acontece, tudo muda ao redor. As relações se reorganizam, os manipuladores recuam, as comparações perdem força. O respeito surge sem esforço, sem exigência, sem grito. Porque o homem que integrou luz e sombra passa a vibrar em outra frequência. Ele não está mais mendigando aprovação. Ele já não precisa provar nada, porque ele é. E o mundo sente isso. Mesmo sem entender, as pessoas se ajustam ao redor de quem carrega a verdade. Ficam mais contidas, mais atentas, mais autênticas. Não por medo, mas por instinto. É como se um campo silencioso, firme e magnético se formasse ao redor desse homem. Esse é o tipo de homem que transforma. Não com discursos, mas com exemplo. Não com imposição, mas com presença. Mas saiba que esse lugar não é entregue, é conquistado. No silêncio, na queda, no confronto com seus vazios, com seus vícios, com a parte de si que você tenta esconder. Você precisa parar de fugir. Precisa sentar no escuro consigo mesmo e não levantar até que algo verdadeiro surja. Porque só depois desse encontro, só depois desse retorno à sua essência, é que sua presença começa a falar por você. A partir desse momento você não reage mais para se defender.
Você responde quando necessário, com firmeza, com clareza, com serenidade. Não há mais desespero no olhar, nem tensão no corpo. A raiz, a centro, a direção. E isso, meu irmão, não pode ser fingido. O mundo não precisa de mais homens performando confiança. Precisa de homens verdadeiramente presentes. Homens que não tremem no silêncio, que não se curvam ao elogio, que não se inflamam diante do poder. Homens que não imploram respeito, mas o inspiram. Homens que não lideram com gritos, mas com presença. E se você chegou até aqui, talvez já sinta que esse chamado é seu. Talvez algo dentro de você esteja cansado de gritar, de competir, de fingir. Então silencie o mundo e mergulhe, porque o seu maior valor está no que ainda não foi dito, no que você carrega quando todos se calam. Se esse conteúdo tocou algo dentro de você, não ignore. Curta, compartilhe com um irmão que precisa ouvir isso. E, acima de tudo, inscreva-se no Código Supremo para continuar essa jornada de profundidade, verdade e transformação. Não é sobre parecer forte, é sobre se tornar inabalável, silencioso, presente, inteiro.